Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Reinalda Corrêa do Reinalda Artes. No vídeo de hoje nós vamos fazer uma berinjela e uma folha, tá? Esse aqui é um barrado para pano de prato. É um recorte, né? Tipo um recorte, depois eu passo termolina nele e recorto. Mas depois é um outro vídeo que eu vou fazer para vocês mostrando como que eu faço, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like, compartilhar. Eu dei uma sumidinha aí porque eu não passei muito bem do coração e depois levei uma queda, né? Não conseguia pintar. Então, mas hoje estamos aqui de volta, tá bom? Então, pincel de sempre, né, gente? É 8, é 10, é 6, é o que vocês gostam aí, porque eu não tenho mais os números, né? Então, a folha nós vamos fazer com verde oliva, um pouquinho de vinho e sépia. E depois eu vou falando outras cores que precisar, tá bom? Então, aqui a gente vai cobrir, vai pôr o sépia aqui, ó. Essa folha aqui nós vamos cobrir toda. Não tô usando clareador nem diluente aqui. Esse tecido é fino, é um tergal verão, tá, gente? Daí não precisa pôr nada, não. Mas vamos lá ao vídeo. Essa parte aqui é com a sépia, o sépia. Tinta sempre pra dentro, tá, gente? Do pincel, o pincel coloca a tinta no pincel e fica sempre virado pra dentro. Vocês sempre têm um jeito de vocês pintar aí. Isso aqui são dicas. Não me inspirei em nada, tá? Eu mesmo criei aqui o desenho. E eu mesmo tô pintando o que tá vindo à cabeça. Aí, vamos lá, vamos cobrir tudo isso aqui. Um pouquinho de vinho aqui. Não fiz fundo, só pra vocês verem direitinho como é que vai ficando. Mas aí depois vocês façam o fundo aí que vocês quiserem. Tá bom? Vamos cobrir aqui. Pode fazer o fundo antes, pode fazer o fundo depois. É vocês que vão escolher o que vai ser. Cobre bem ele. A tinta tem que estar nem muito mole, nem muito dura, porque o tecido é fino. Vamos lá. Vamos dar um tempinho aqui pra ele dar uma secadinha, porque o tecido é fino, aqui hoje tá bem fresquinho. E vamos aqui pra berinjela. Na berinjela, gente, essa berinjela aqui eu vou pintar diferente, tá? Eu não vou começar com branco, não. Vou começar com magenta. Magenta. Aí você vem aqui onde vai ser a luz dela. O brilhozinho dela, né? Ó, sujou aqui um pouquinho, mas não tem problema. Olha só. Vocês vêm com magenta, cobrindo bem. Geralmente a gente faz o que tá embaixo, mas aí nesse vídeo aqui eu já tô fazendo logo em cima mesmo. Como eu vou deixar secar pra depois continuar, né? Então não tem problema não. Mas geralmente a gente começa por baixo. O que tá embaixo. Olha só. Mais um pouquinho aqui. Esse aqui é a claridade dele. Dá uma boa esfregada. Agora eu venho com o violeta. Com o violeta aqui. Já começa aqui onde tá o magenta, pra não ficar aquela marca. Vou fazer essa lateral aqui logo, porque eu vou pegar um pituá, tá, gente? Esse pincel aqui é pincel da Condor. Usa o seu pincel aí que você gosta, que é a sua zona de conforto. Uns gostam de pincel maior, outros gostam de pincel menor. Aqui ainda vou estar usando esse pincel na lateral. Deu uma respingadinha aqui, mas não tem problema não.
Esse aqui é onde a gente vai fazer acabamento, vai recortar, tá? Pode pregar assim no pano de prato, com lese, passa-fita, ou você pode recortar. Vou fazer esses aqui primeiro. Olha só. Agora eu vou pegar o pituá pra gente ir mais rápido. Dar uma hidratada nele. Não pode ficar molhado, tá, gente? Senão esse tecido aqui, ele vai esparramar. Mesmo outros tecidos. Não vai poder pincel molhado com muito diluente ou com muito... Principalmente aquarela silk e água. Porque ela expande e daí mancha o seu trabalho. Já aconteceu e pode acontecer, tá? Isso aí a gente não tá livre, mas... é bom cuidar. Olha só. Mais um pouquinho de magenta aqui, pra gente entremear aqui as cores. Espero que vocês estejam ouvindo bem, visualizando bem. Olha só. Vamos deixar ele dar uma secadinha. E vamos para o acabamento da folha. Você tem mais tempo, você pode esperar um pouco mais. Mas eu já vou fazer, né, gente? Porque senão não dá espaço aqui pro meu vídeo. Vou pegar um pincel menor para fazer esse cantinho aqui, ó. Desculpa, bati na câmera. Aqui, ó. Só. Então, tem que ser um pincelzinho menor para os cantinhos. 6, 4. É o que fica bom para você. Agora, eu vou vir com um pouquinho do preto. Porque eu quero que ela fique um pouquinho escura. Porque a folha da berinjela, ela é um pouco escura. Se você não tiver o sépia, não tiver essas cores que eu tô usando, você pode usar a que você tiver aí. E também pode usar marfim no lugar do branco. Você pode... Agora eu venho com o branco. Você pode fazer a folha só verde oliva. Então, aí você põe a tinta só de um ladinho aqui. Dá uma esfregadinha bem devagarzinho e puxa. Dá uma esfregadinha e puxa. Daí pode esfregar o pincel, movimento de vai e vem. Bem pouquinho, tá, gente? Que esse tecido é fininho. Mas em tudo que vocês for fazer, põe pouco e depois, se precisar, põe mais. Tá vendo, ó? Quando ela esbarra em outra coisa aqui, ela já dá uma manchadinha. Mas não tem problema, porque a gente ainda tá fazendo. Mais um pouquinho aqui. Dá uma esfregadinha e curva o pincel. Pincel sempre em pé. Aí, desse lado aqui, nós vamos pôr um pouquinho de sépia. Só um pouquinho, ó. Só pra dar um movimento aqui da folha. Lembrando, gente, que eu tô fazendo sem o fundo. O fundo vem depois. Só pra vocês entenderem bem, tá bom? São vídeos simples, mas que eu faço com todo carinho pra vocês, pra ajudar vocês aqui. Dá uma lavadinha no pincel. Seca bem ele. Vamos com mais um pouquinho de branco aqui, onde esse sépia predominou aqui, ó. O sentido da curva da folha. Daqui a pouco a gente dá um retoquezinho nela. Branco só de um ladinho, bem pouquinho. Olha só. Vai fazendo aqui o movimento, ó. E o desenho da folha. Vamos pôr mais uma pétala aqui, mais uma curvinha aqui. Pra dentro, com a sujeira do pincel mesmo. Você vem mais.
pouquinha tinta. E com a sujeira do pincel mesmo você faz aqui. Depois, se ficar escuro e você quiser mais clarinho, daí você vem retocando. Esse aqui mesmo a gente vai deixar para retocar daqui a pouco. Daqui a pouco a gente termina ela. Enquanto a folha, a berinjela vai secando um pouco, e a folha também, né, gente? Eu vou pra sépula da berinjela. Então, aqui na sépula da berinjela, eu vou usar sépia. Esse pincel é o número 6. Tá? Não tenho aqui marcado, mas é os pequenininho mesmo, ó. Pincelzinho. Você pega de um lado do pincel e já faz o contorno aqui. Mas eu gosto de fazer assim, mas você vai ter o seu jeitinho de gostar aí. De fazer. Que é bom pra você, que você não fica chateada, estressada, né? Isso aqui são dicas. Olha só. Já fiz a lateral, né? Agora eu posso vir com um pincel maior. Olha só. Mais uma esfregadinha aqui. Esparrama bem a tinta. Ou o pincel vai e vem, ou ele em círculo. Dá um pouquinho aqui de... Só. Deus quiser, esse ano vai dar certo a gente programar todas as coisas aí. Aí, aqui, ó. Espero que vocês tenham passado um final de ano bem e tenham todos um feliz ano novo. Vamos deixar ele secar um pouco, que depois a gente vai vir com a claridade. Um pouquinho de verde oliva e o branco. Tá. Agora aqui eu vou dar uma fortalecida aqui na berinjela, com mais um pouquinho de violeta. Olha só. E o preto. Tem o berinjela também, que eu vou colocar aqui um pouquinho, ó. Que às vezes você tem aí o berinjela. Só um pouquinho. Aí, agora aqui o preto, ó. Cuidado com o preto, tá, gente? Pouquinho mesmo. Ele predomina. Só. Ele é pra dar aqui a sombra da sépula. Eu tô preparando lá no Telegram, gente, um jeitinho legal pra poder ver se eu consigo mandar a foto pra vocês por lá. Bem pouquinha tinta no pincel, tá? Pra você vir na lateral dela. Esparramando aqui. Tô trabalhando com o preto. Agora eu vou vir um pouquinho com o berinjela. Pra cima do magenta, pra não ficar aquela lista lá clara demais. Magenta. Se você não tiver todas essas cores, você pode usar o violeta, o próprio berinjela, com um pouquinho de preto ou com sépia. A gente vai se virando com o que tem, né? A gente não vai deixar de pintar porque não tem as cores. Isso aqui só são dicas. Vou esperar mais um pouquinho aqui. Vamos voltar aqui pra folha, pra sépula. Vamos na folha. Deixa a sépula secar mais um pouquinho.
bem pouquinha tinta branco. E depois de seco, se você achar que não tá bom, tá? Às vezes necessita, né? Mas eu aqui já vou deixar ela pronta. É só bem levinha a mão. Bem levinho mesmo. Aí agora a gente vai fazer os talinhos dela. Com um pincel menor, né? Aquele mesmo que eu já tava. Eu venho com o preto. E vou fazer a nervurinha da folha. Bem pouquinho, tá, gente? Bem pouquinho mesmo. Porque o preto é um perigo. Lembrando que não é pra ficar igual uma berinjela natural, porque isso aqui é uma decoração. Então, não é realismo essa fruta, esse legume. Então, aqui, ó, você põe um pouquinho só de tinta no pincel, ó, bem no cantinho aqui, ó. Só de um lado. Põe o pincel em pé e vai até lá em cima. Mais um pouquinho. E aí, você vai puxando um pouquinho só pra cá. Pra dar um destaquezinho aqui na nervurinha. Se você não gostar, não precisa pôr. Aqui nós temos livre-arbítrio. Vamos agora para a sépula. Vou pôr um pouquinho de verde oliva, só para dar uma clareadinha na hora que a gente vir com o branco. Lembrando que você pode usar um outro tom de verde, você pode fazer a luz com outro tom de verde, você pode vir com marfim, um verdinho bem clarinho no lugar do branco, é você que decide aí. Eu aqui vou pôr o branco, só um lado. Então, vai ser bem aqui, ó, põe o pincel em pé e vai. Dá uma limpadinha no pincel. E vem esparramando esse branco aqui junto com as outras cores. De novo, só que aqui, ali foi só de um lado, aqui vai ser dos dois. Ó, dá uma esfregadinha, pouquinha tinta. Não sei, gente, se você estiver gostando do meu jeito de ensinar, põe no comentário aí. É o jeito que eu sempre fiz, que eu ensinei as pessoas na minha casa. Olha aqui, agora coloca aqui de novo e puxa. Olha só. Dá uma entradinha aqui, um pouquinho mais aqui. Dá uma encurvadinha aqui, ó. Que tem a curvinha dela aqui, ó. Aí dá uma encurvadinha. Com o pincel menor. Um pouquinho de branco aqui, aí você faz assim, ó, que é o talinho onde foi cortado. Vamos deixar secar mais um pouco essa sépula, daí a gente já vem com mais um pouquinho de luz ali na sépula. Agora a gente vem aqui pra berinjela. Aí você pode pôr um pouquinho de preto aqui, ó. Só pra dar o movimentozinho da luz. Uma escurecidinha. Bem pouquinho branco. Eu vou usar aqui outra cor, gente, não sei se vai dar certo, mas esse aqui é o malva. Eu vou usar o malva aqui pra gente ver, depois a gente dá uma luzinha com o branco, porque eu acho que ele vai ficar um pouco apagado. Mas só pra não tacar o branco logo aqui, ó.
A gente vem aqui com o malva, para não dar aquele susto, né? Mas tem também o rosa ciclame que você pode pôr. O rosa ciclame fica lindo. Só para dar uma clareadinha aqui. Mas vai ter que vir com o branco mesmo. Esse só foi para dar uma... não ficar tão branco a hora que colocar. Só. Agora aqui o branco. Uma curvinha aqui. Claro que ainda não tá quase aparecendo, porque tá bem molhado, né, gente? Então, não aparece muito mesmo. E a ideia é essa, né? Não pôr tanta tinta branca agora. Quando der uma secada melhor... enxugada, né? Que ela vai enxugar. Vou pegar um pincel maior aqui, gente. 10, 12. Esse é o 12. 12 da série 421. Não tem mais nada aqui, não. De número. Como eu não comprei novos, então não estão podendo passar a numeração para vocês. E a gente ama pincel velho, né? Pincelzinho não velho, gasto. Para dar o sentido aqui da curvinha aqui da berinjela. Olha. Que você fez, eu fiz aqueles tracinhos para você entender para onde é que você vai com a luzinha que você vai dar para ela. Pincel em pé, tinta só de um lado, pro lado de dentro a tinta. Aí você vai misturando aqui. Essa berinjela aqui não é aquela berinjela muito madura, não. Ela não tá bem no ponto ainda não, viu, Di? Ela foi colhida meia verdinha. Aqui. Limpando o pincel. A gente quer ela mais clara. Lembrando que eu moro perto de uma rodovia e faz muito barulho aqui e moro dentro do estacionamento. Aí você vai levar o pincel no sentido da sépula. Reto aqui e aqui encurvando. Vamos deixar secar um pouquinho pra gente dar um brilhozinho mais nela. Vamos dar um brilhozinho aqui na sépula também. Uma luzinha aqui, uma clareada aqui. Luz não, né? Uma clareada aqui. Você pode estar usando aqui também o verde pistache, verde folha. Tudo fica bom, tá, gente? Quiser usar no lugar do branco. Eu gosto do branco. Então, vamos ver aqui se vai dar tempo de fazer um acabamentozinho. Só pra vocês verem como é que eu faço aqui. Aqui, pelo menos um lado eu vou fazer, tá? Aqui onde é o fundo. Então, eu tô vindo aqui com o sépia e vou fazendo assim. Tinta de um lado, pincel em pé e você vai puxando. Se for um tecido mais grosso, tipo sacaria, que esse aqui, falei pra vocês, é tergal verão. For sacaria, aí você
vai precisar de um pouco de diluir a tinta um pouco, tá? Pra fazer esse movimento aqui, esses risquinhos aqui, ó. Eu gosto, tá? Sempre eu falo pra vocês nos meus vídeos que eu não gosto de pintura vazia. Eu gosto de pintura com esses galinhos, tá? E aqui embaixo, a sombra, vou fazer uma sombra aqui pra vocês verem, só uma sombrinha pra vocês verem como que ficaria, mas ele tá sendo programado pra recorte. Se ele não for, vou terminar e vou postar lá na Reinalda Artes, lá no Facebook. Me sigam lá. Agora que eu já tô bem melhor de saúde, eu vou começar a organizar lá pra vocês. E no Telegram também, que eu ainda vou organizar e quando estiver pronto eu aviso. Olha só, pincelzinho em pé. Se você não tem o cabo vermelho e quer usar o cabo amarelo, também pode, tá? Então, é aqui assim, dá uma esfregadinha aqui. Olha só. Vou fazer aqui uma florzinha. Porque esse aqui eu gosto que seca, tá, gente? Isso aqui. Mas aí eu vou fazer uma aqui só pra vocês ter a noção de como que vai ficar, né? Aí põe o miolinho amarelo. Só dando uma ideia. Miolinho amarelo. Deixa eu fazer mais uma florzinha. Põe o pincel e puxa, ó. Puxa, puxa. Esse tecido é uma delícia de trabalhar. E aqui e aqui. Aí aqui você faz assim, ó, pra dar uma sensação que tem muitas. Ó. Aí aqui eu vou usar o magenta pra dar a batidinha aqui, ó. A batidinha que eu gosto, que vocês sabem que eu gosto, ó. Não vou fazer os dois lados porque não vai dar tempo, meu celular não tá conseguindo gravar. Ele grava, mas ele divide o vídeo, depois eu não consigo editar por causa de espaço, ó. Não tem problema que ela vem um pouquinho pra cima da folha. Aqui da berinjela, ó, tá vendo? Aí, vou dar mais uma clareadinha aqui na berinjela. Bem aqui. Uma luz. Então, depois de seco, gente, aí vai vir uma luz melhor, tá? Hoje, né, ela não vai aparecer tanto, mas vocês podem dar um retoque. Mais um miolinho aqui da florzinha. Pode usar com palitinho, cabo de pincel, eu uso com o próprio pincel. Bom, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, tá? Não esqueça de compartilhar e curtir aí. Me acompanha, gente, me ajuda aí. Beijo pra vocês.